Mais um podcast, o Dono do Posto. Eu, Daniel Costa, e Paulo Tavares, o Dono do Posto podcast do Revendedor Brasileiro, Paulo. Estamos aí de novo, Dono do Posto, né? É isso aí, a nossa ideia em agosto, aqui, isso hoje, aí. Dia 6 de agosto. Isso aí. A ideia é trabalhar com informações do nosso setor, não só posto, mas distribuição, refinaria, o que aflige o mercado, petróleo, carros, tudo que identifica serviços, né? Isso aí. Tecnologia, tudo que isso afeta, influencia e ajuda o dono do posto no seu dia a dia. O dono do posto. E nossa pauta está extensa hoje também, Paulo. São 11 itens. Vamos falar muito sobre a ANP, novas marcas de postos de gasolina chegando no Brasil. É isso aí. Vamos falar sobre OPEP e petróleo. Vamos falar sobre tutelas de bandeiras, créditos tributários e vamos falar sobre também carros elétricos e híbridos. É isso aí, meu amigo. Bora lá? Vamos embora. Pauta número 1. A ANP começa a orientar drenagens de tanques de diesel. Antes de entrar nessa pauta, Paulo, eu venho aqui informar, não sei nem se eu te falei, mas eu resolvi tirar diesel do meu posto de uma vez por todas. Já fiz a lavagem do tanque e resolvi retirar por causa dessa obrigação de manutenção de tanque de diesel. Realmente, isso é um fato. Nós temos uma curiosidade que não sabemos ainda por que a Agência Nacional de Petróleo pediu esse tipo de serviço que nós, revendedores, temos que fazer. É a primeira vez que ela faz isso. A nossa avaliação, obviamente, a gente chega à conclusão que o biodiesel é uma das influências, né? Mas a gente não tem a certeza ainda, porque ela não disse o porquê. Qual é a nossa visão para você, revendedor? Já temos entendimento que o biodiesel tem causado uma série de problemas nas bombas, nos tanques e nos veículos. Por quê, Daniel? Porque o biodiesel, dentro do diesel, traz um pouco mais de água e pode gerar, com o tempo, bactérias e sujeiras. E aí, como a ANP está nesse processo, dentro do projeto do governo, não do governo, projeto que saiu do Congresso Nacional, também é uma pauta do governo federal, a gente sabe, não só do governo federal, como do Brasil, a questão dos biocombustíveis, do combustível verde, né? Da questão da descarbonização do planeta. E aí, obviamente, o biodiesel está dentro do projeto do combustível do futuro que foi aprovado, que hoje é de 14%, querem chegar a 25%. É importante trazer uma informação para vocês, revendedores, para aqueles que nos assistem, todos aqueles, que no projeto do Congresso Nacional, eu estive numa última reunião que aconteceu com o relator do projeto, representando a nossa federação, até porque na época o nosso presidente Tim Stop não pôde comparecer, eu ia acompanhá-lo, fui só. Tinham várias organizações da sociedade civil e do empresariado. Estava, inclusive, o representante do sindicato dos transportes rodoviários, dos caminhoneiros também, que havia um questionamento que, no caso da mistura do etanol à gasolina, que vai a 35%, o diesel não havia previsão de estudos, Daniel. Somente para o caso do etanol. Ou seja, no caso do etanol, devido à influência dos carros importados, que lá fora não tem a mistura, não tão forte como no Brasil, tinha que ter um estudo para ver se o carro ia aceitar, né? E aí nós solicitamos a mesma questão, levando vários estudos, várias informações de empresas conceituadas, onde os envolvidos gastaram milhares de reais para fazer os estudos, comprovando que o aumento do biodiesel nas condições de hoje, claro que a tecnologia pode avançar, ia ter um forte impacto, principalmente na combustão dos motores a diesel. E aí foi aceito a emenda e o parlamentar colocou a emenda e foi aprovado, ou seja, o biodiesel vai crescer, mas com estudos de impacto. Então, creio que hoje a ANP trouxe isso.
Hoje nós temos aí não só no site da ANP, você revendedor, também no site da Fé Combustíveis, nós temos no site do nosso sindicato, você tem vídeos, planilhas, explicações de como funciona essa limpeza. Não é muito difícil, é como se fazia antigamente, quando você tinha medição de régua. Lembra, Daniel? Bora falar um pouquinho sobre isso, Paulo? Então, você lembra como é que faz essa manutenção? Eu li rapidamente essa operação, porque antes de decidir a retirada do diesel do meu posto, eu quis ler de como seria essa operacionalização e como seria a nova regra da ANP sobre como ela iria fiscalizar sobre tudo isso. E foi baseado nisso que eu tive que tomar essa decisão de remover. Claro que está baseado, ao resultado que eu tinha de vendas também. Sim, claro. Né? Então, vamos lá. Resumidamente, uma vez por semana, se eu não estou enganado, eu não estou com a lei aqui, tá, Paulo? Sim. Mas a gente tem que abrir o tanque, entrar com o sistema manual, né, de bombeamento. Perfeitamente. Lá no fundo do tanque, você tem que retirar uma amostra e verificar se tem água ou se tem sedimentos visuais. Se houver sedimentos, você tem que continuar bombeando até ter 100% a transparência do diesel, né? Ele totalmente translúcido e amarelado, né? Isso. Ele sendo realmente muito próximo com o mesmo diesel que você tira na bomba do bico, é porque ele está ok, você já fez a manutenção. Mas não bastasse isso, você tem que preencher um relatório de uma folha, né, indicando como é que foi essa manutenção, e você deve guardar ele por quanto tempo, Paulo? Por um bom tempo. 5 anos. Se você não tiver esse relatório semanalmente por 5 anos... isso gera multa. Exatamente. E a multinha começa com R$5.000. Então, foi exatamente. Na hora que eu vi isso, vi minha venda de diesel e vi o risco que eu estava correndo, eu falei, esse risco eu não vou correr, porque já basta o que eu já estou correndo. Então, eu tenho um posto que eu acabei de voltar a trabalhar com diesel, tem 6 meses, e eu já comuniquei à distribuidora que eu vou cancelar de novo. E outra coisa, Paulo, hoje é dia 6 de agosto. Eu já estou tarde, sabe por quê? Se eu decidir tirar o diesel agora, na primeira semana de agosto, esse relatório da primeira semana eu tenho que guardar por 5 anos. Perfeitamente. E o mais importante, porque nós trouxemos essa pauta, né, é que a ANP já comunicou que vai começar a fazer fiscalização. Como eu só tenho uma folha para guardar, eu vou pregá-la lá no quadro, vou tirar a cópia e vou deixar ela guardada por 5 anos no quadro, no mural, para não ter risco. Daqui 5 anos nós vamos pegar esse quadro seu e vamos transformar no mural e levar para o museu, né? Pois é, mas vai ser a solução para não ter risco de tomar multa, Daniel, porque eu vendi diesel uma semana. É isso mesmo. E aí o que acontece? Se você fizer essa investigação diariamente, né, você tem um padrão de relatório. Se você fizer semanalmente, você tem outro padrão de relatório. E outra coisa, se você começar a encontrar sedimentos constantes, você tem que mandar fazer a lavagem do tanque. E quanto custa a lavagem de tanque, Daniel? Opa, eu tive que investir R$3.000 para fazer a lavagem por hidrojateamento. Agora veja se... agora isso aí é só lavagem, Paulo. Porque eu tenho que fazer a abertura do tanque, fechamento e o que mais? E o estanqueidade. Porque eu estou tendo a troca de combustível. E se você for trabalhar com outro produto naquele tanque, estanqueidade. Exato. E além de comunicar a Agência Nacional de Petróleo, entrar no sistema SEI, fazer todo aquele procedimento. Fechamento de LMC. A ANP, hein? Eu tive que entrar no site da ANP, fazer a comunicação. E não ia só isso, Paulo. Eu tive que mandar fazer a nova comunicação do novo produto. Daniel, falar nisso, tem muita gente perguntando lá no sindicato e para nós, porque com todas essas demandas, como é que faz para entrar no site da ANP? Opa, você mudou. Não quer dar uma dica dessa aí, não? Eu sofri ontem, viu, Paulo? Então, você tem que ter e-mail, senha, entrar no SEI, não é isso? Se eu não me lembro as letras, é SRD. É isso mesmo. É o sistema da SRD. Primeiro, agora, você tem que acessar o site do GovBR. Antigamente era só e-mail e senha. Isso. Ele não acessa mais só com e-mail e senha. Mesmo a senha estando correta. Exatamente. E mesmo você solicitando a troca de senha, viu? Sim. Eu recebi no e-mail a troca de senha, a senha temporária, e ele não acessa. Então, você tem que acessar pelo GovBR com o mesmo cadastro do sócio cadastrado. Sim. E lá dentro, pelo GovBR, ele entra num outro sistema do GovBR solicitando a troca de senha. Exatamente. E aí, nessa troca de senha, você atualiza a sua senha com uma série de critérios
como mais de 8 letras, números e códigos, aí sim você vai ter a senha oficial do SRD, e aí você acessa... Que acessa com e-mail e senha, né? Exatamente. O sistema é o mesmo. O que eles fizeram foi uma proteção pelo GovBR. Mas é o SEI, né? É o sistema SEI. O SR está dentro do SEI do governo federal. Ficou assim, quando você fala pelo SEI, eu fico meio confuso. Eu sei que eu tenho que entrar no anp.gov.br. O SEI é o Sistema Nacional de Protocolo. De protocolo de processos. Né? Dentro do processo do SEI, você tem o SR, que é o específico da Agência Nacional de Petróleo. Exatamente. Só que no meio disso tudo tem o GovBR. O GovBR é o padrão de segurança para você entrar em qualquer... Ficou muito mais seguro, mas está bem confuso, viu, Paulo? Mas, faz parte do que nós vamos falar hoje, tecnologia. Isso. Mais 1 horinha, 1h30, dá para você conseguir resolver. Tá? Não precisa de ajuda de ninguém, não. Mas o importante é isso, Daniel. Você tem que ficar muito alerta, porque o sistema de drenagem dos tanques de diesel está valendo, tá certo? Então, o correto é dia a dia. Agora, veja se compensa você manter de acordo com a sua venda de diesel, porque não estamos falando de diesel em estrada, né? Em grandes rodovias vende muito diesel, mas em cidade, né? Brasil não é um país mais de ter carros a diesel, né? Já não está compensando mais. Veículos não. Então, tinha aquelas caminhonetes, né? Exceto fazendas, porque a tração a diesel, ela suporta alguns trabalhos excessivos e com alto peso. Eu tenho um posto em Goiânia que vende muito diesel, porque tem muito fazendeiro morando no bairro. Fazendeiro precisa desse tipo de motor. Agora, nós aqui da cidade... Antigamente, o urbano tinha caminhonete a diesel porque valia a pena. Hoje em dia acabou o que eu costumo dizer? Às vezes você fica pensando, não, ele só vai comprar uma maquininha, bombear e pronto. Não, mas vem cá. O seu funcionário vai parar ali por 1 hora de trabalhar no seu negócio para ficar limpando, verificando o tanque. Essa 1 hora tem custo, Daniel. E você não está trabalhando para você. Ele está trabalhando para a Agência Nacional de Petróleo. Não é? Porque ela passou uma responsabilidade para você, então ele não está trabalhando para o seu negócio, está trabalhando para a Agência Nacional de Petróleo. Então, esse custo tem que ser pensado. Pensa quanto custa 1 hora por dia do seu colaborador, para ver se vale a pena você manter a venda de diesel com esse novo modelo de drenagem. E a nossa visão hoje é que isso é para analisar não só a qualidade do diesel, que tem tido sim, Daniel, principalmente no diesel, no etanol, produtos adulterados. Né? Nós falamos aqui do fechamento de uma refinaria, de um laboratório, né, um laboratório de gasolina formulada e venda de diesel, que se utilizava também de uma outra distribuidora, que é ela que faz as misturas do biodiesel com diesel, do etanol ou do metanol que estava acontecendo com a gasolina, e foi encontrado muita bagunça nisso daí, não só fiscal, mas também de adulteração de produto. Então a ideia é verificar a adulteração de produto, mas também investigação, obviamente, dessa questão da influência do biodiesel, que já passou de 1 ano para trás agora de 12% para 14%, que já vem gerando problema, e a gente sabe que o diesel parado pode gerar criação de bactérias do diesel, que causam essas influências, alteração do produto e principalmente resíduos, né, que vão prejudicar a combustão do motor. Esse é um papo importante e fique alerta, porque ela já começou a investigar. É isso aí, Paulo. E você falou bastante em combustível do futuro, que você estava falando de biodiesel e outros combustíveis, e eu lembrei do Webposto, que conecta o nosso posto ao futuro através do nosso software, né, amigo? Então, como eu acabei de citar tecnologia, né? Tecnologia, gente, é quando você fala em palavra tecnologia, te lembra vanguarda, coisa nova, coisa que está no futuro, é a coisa de melhor qualidade, padrões novos, né? Quando você fala em um celular, quando você fala, estou na versão 15, é a última versão. Então, cara, é sério, tecnologia. O Webposto hoje é um software administrativo financeiro para posto da mais alta tecnologia, da melhor qualidade, está trabalhando com coisas do futuro, né?
que é mais futuro do que você ter uma aplicação hoje na nuvem de alto padrão e confiabilidade, que você pode acessar seu negócio de qualquer lugar do mundo. Exatamente. E você está falando de tecnologia, eu tenho um iPhone 15, utilizo o WebPost aonde quer que eu esteja, né? Tudo sem fio, na nuvem, acesso ali, vejo a quantidade de combustível imediato, exatamente como está no tanque do meu posto, consigo ver o relatório de venda de todos os meus clientes. É o seu Instagram do posto, né? Exatamente, e consigo até mesmo fazer a mudança de preço, não só do momento, mas até de cartão de preço. Exatamente, você pode instantaneamente fazer a mudança de preço de todos os seus negócios de forma coletiva, individual, análise de relatório de forma coletiva, individual. Você pode, dentro do seu front-end no celular, criar várias interfaces de visualizar de diversas formas o andamento dos seus negócios. É isso aí. O WebPost eu uso há mais de 5 anos, Paulo. E você, gosta do WebPost? Eu passei a ser fã do WebPost. Eu trabalhei com outros softwares, eu conheço dessa área e eu confesso que ele é de padrão de alta tecnologia. É isso aí, a gente recomenda, né, Paulo? Recomendamos. Segundo item da pauta, olha a ANP de novo, hein, Paulo? A ANP sofre corte orçamentário. Então, não é novidade. Então, qual é a nossa preocupação agora? Que ela, além de ter tido cortes orçamentários, agora ela sofreu um segundo corte, que é o bloqueio de parte do orçamento. Então, ela tinha tido um corte, você vai ganhar menos, e agora, com o objetivo do governo atingir a sua meta fiscal, ele bloqueou alguns recursos, que significa que, se ele não aumentar a arrecadação, não sobrar dinheiro, aquilo que está bloqueado já era, papai. E aí, a nossa pergunta é, no caso do Distrito Federal, Daniel, a gente sempre relata que é uma condição desigual com o resto do Brasil, mas importante para o povo de Brasília. Por quê? Como aqui tudo é muito perto, a agência consegue fazer, não é fiscalização não, ela consegue fazer um censo. Além do que, nós e Goiás estamos no programa PMQC, que a própria Agência Nacional de Petróleo já falou que vai revisar, porque o modelo que a implantou, ela não pode acionar o empreendimento que porventura esteja errado, porque... Veja só, a ANP criou um modelo onde eu pago para me auto-investigar, o que é inconstitucional eu gerar prova contra mim mesmo. Já tem muitos anos isso, né, Paulo? E me fala uma coisa, isso é só no Já DF? tem 3 anos. DF Goiás é um contrato que eles têm com a Universidade Federal de Goiás por 5 anos. Nós entramos com a ação como a liminar através da CNC, que é o órgão máximo do nosso setor varejista, que é a Confederação Nacional do Comércio, que nos apoiou. Nós perdemos a ação... não foi unânime, mas ficou muito claro, de unanimidade, que a ANP pode continuar a investigação através de amostragem, mas não pode usar nenhum dado contra... Veja só com a incoerência. Se o meu posto estiver vendendo um produto adulterado hoje e ela estiver fazendo investigação e levar para o laboratório, se ela voltar, ela só vai saber isso depois, ela vai embora, eu troco o meu produto, se ela voltar é como se eu não estivesse vendendo nada, porque aquela prova não serve para ela. Veja que incoerência. Então, a própria Agência Nacional de Petróleo, numa reunião com a Federação do Rio de Janeiro, os 2 superintendentes nacionais, que o programa está sendo revisto, vão pensar um novo modelo para daqui 2 anos, que ainda tem terminar o contrato. Então, no caso de Brasília e Goiás, há um censo, já tem investigação. Mas eu fico preocupado com essas questões que estão acontecendo aí, de liminares para todo lado, de ficarem funcionando com esses modelos aí de mistura de metanol, para você ter uma ideia. Sabe o que aconteceu? Já falou várias vezes que chega à morte. Você sabe o que aconteceu com essa distribuidora aí? Veja só, Daniel. A distribuidora, ela precisa de metanol para usar na solução da construção do biodiesel. O metanol é necessário na hora de criar o biodiesel, porque quimicamente ele é utilizado. O que a ANP percebeu? Ela comprava para fazer X, né, litros ou metros cúbicos de biodiesel, precisa de Y de metanol. Então ela percebeu que aquela distribuidora estava comprando 2Y de metanol.
Ou seja, está misturando ou no diesel uma maior quantidade ou misturando. Na verdade, combustíveis. ela utiliza o metanol para a fabricação do biodiesel. Como ela não precisava mais, a sobra ela estava utilizando para misturar para gasolina, vendendo como etanol incorreto. Então é isso que está acontecendo em vários casos no Brasil. Então, como que vai ser hoje, nessa situação, onde nós estamos encontrando aí, através da Polícia Federal, investigar o Brasil inteiro com falta de recursos? Essa é a preocupação. Tá fácil investigar, hein, Paulo? Pelos números aí, tá fácil investigar. Então, há outras formas de investigar, né? Mas o Brasil é imenso, né? Nós temos aí mais de 6 mil municípios. Nós entendemos que uma grande parte, 40% do mercado, está no interior, o que é muito difícil investigar, né? E aí, sem recurso, a gente traz aqui um alerta para a população, porque na falta de recurso, a ANP, obviamente, não terá nem recurso financeiro, nem gente suficiente para investigar esse vastão do Brasil. É isso aí. Terceira pauta, Paulo. Essa é interessantíssima. Muito. E ela traz um marco para o Brasil em 2024. Petronas, aquela marca famosa da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Todo mundo confunde aquela marca com Petrobras. Você acredita, Daniel? Sério, mas as cores são diferentes. Ela é São verde, diferentes, mas branca, por causa né? do nome, todo mundo pensa. Você Começa sabe, Petronas com é da Petro. Petrobras, né? Não é. Não é da Totalmente Petrobras. diferente, né? Petronas inaugura o primeiro posto no Brasil. Da né? Rede Sim, não sei se vocês Sim. conhecem a Qual Rede Sim. estado? A Rede Sim, ela é forte no sul e sudeste, tá certo? Ela é muito forte. O primeiro posto está no sul, tá certo? Então, Petronas, assim como a Texaco está voltando para o Brasil. Aqui em Brasília é muito fácil a gente ver o Petronas como lubrificante. Sim, lubrificante. Como lubrificante. Mas o Petronas é o primeiro posto na Rede Sim, ou seja, eles estão investindo pesadamente, assim como a Ultra está trazendo de volta Texaco. a marca Texaco, né? Olha aí, Petronas vindo, Texaco voltando também. Ou seja, teremos mais distribuidoras vindo para o Brasil, isso é muito positivo. Sim, e nós estamos falando Você disso. sabe por que não isso são tá regionais, tá? acontecendo? É para ficar claro aqui, pessoal. No Brasil existem hoje, veja só, nós tínhamos entre TRR e distribuidoras no Brasil em torno de 200 distribuidoras antes de 2017. Depois que criou-se a paridade no governo Temer, através do Pedro Parente, onde trouxe esse modelo de paridade de preço, e aí ficou muito interessante para distribuidoras importar produto. Eu não tenho nada contra. Eu só sou contra você criar um negócio onde só tem um escritório, não gera um emprego para ganhar dinheiro em cima de importação e exportação de produto. Então, sem gerar emprego. Eu vou dar um chute aqui, Paulo. Quero ver se você concorda ou não. Eu acho que eu sei por que está surgindo um monte de marcas de distribuidoras. Nós estamos hoje com mais de 600 distribuidoras e TRS no Brasil. É o triplo do que se tinha de 2017 para cá. Olha aí, vê se você concorda, Paulo. É porque todas as empresas viraram privadas. Não tem a menor dúvida. Mudou as margens, mudou a concorrência, mudou o jogo. Mudou totalmente. Mudou o jogo do mercado. O que acontecia antes? Né? Eu já disse isso várias vezes. Né? Quando a BR Distribuidora estava na mão da Petrobras, querendo ou não, a BR regulava preço. E ela regulava preço para a margem mais saudável. Né? Não tenho nada contra ter margem. Hoje, como todas são privadas, obviamente... É lucro. A visão é de lucro. É lucro e crescer. E para ter lucro e crescer, precisa ter mais margem. Antes, a visão era mais voltada para o consumidor, para o brasileiro. Era mais política pública. Exatamente. E veja que a BR Distribuidora nunca trabalhou de forma negativa. Sempre deu lucro. Também sendo primeira do Brasil, com o volume que tinha. Então, né, mas sempre ela deu lucro. É isso aí, o jogo está virando. Agora o jogo está em cima de lucro. Não é à toa e não obstante que as distribuidoras batem recorde de lucro nos últimos 4 anos seguidamente e, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, elas dobraram as suas margens. Agora, isso que eu estou falando, não sei se você está percebendo, Paulo, mas me parece que a Vibra, que detém a marca BR nos postos, está começando a perceber que alguma coisa está mudando no mercado e ela está começando a dar mais valor para o revendedor também. Não tem a menor dúvida. Ela precisa mudar a sua postura. Ela está mudando. Dados tá não dando mais oficiais de conversas de bastidores, em todo lugar vocês sabem que existe isso, conversa de bastidor, né? Olhando a revenda do Brasil inteiro, era unânime a reclamação com a distribuidora
e ela tem tentado mudar esse modelo, né? Eu acho que a Vibra, quando ela deixa de ser público e passou para o privado, ela não soube fazer uma interface nesse modelo. E eu acho que ela deu um salto, um triplo mortal carpado e perdeu a humanidade. Isso. E agora ela está tentando recuperar um pouco isso. disso. Só que ela se queimou por muito tempo. Sim. E todo mundo se revoltou um pouco disso. Perdeu muito volume, principalmente em rodovia, segundo os dados oficiosos discutidos na federação entre os presidentes do Brasil inteiro. Olha aí. E muita gente não quer renovar com a BR, nem tendo muita margem. Vários casos. Aqui em Brasília teve um caso há pouco tempo, que o revendedor me procurou, por ele não renovar. Ele tem 2 postos que ele opera de fundo de comércio, imediatamente a Vibra notificou ele para ele deixar o imóvel. Veja só. Vai dar briga na justiça, a gente sabe. Vai dar confusão, hein? Quarto item, OPEP mantém produção no mundo inteiro, né? Eu trouxe esse assunto pelo seguinte, meu amigo. Há uma discussão no mundo inteiro, né? Primeiro que vocês estão vendo aí no mundo inteiro o dólar disparando. Maior recorde, hein? Em todo o planeta. Bolsas perdendo valor de mercado. O tombo no Japão ontem foi espetacular, apesar que hoje ele subiu já 10%, mas foi um tombo espetacular. Fala um pouquinho mais sobre isso, Paulo. O que aconteceu? E por que isso, cara? Porque, segundo dados da economia americana, existe uma queda de expectativas no crescimento da economia americana. Uma queda muito forte. E a gente sabe que quando a economia americana, que é o coração do mundo econômico, dos negócios, da indústria e do comércio, não cresce a geração de commodities e todo tipo de produto no mundo inteiro. Devido a isso, outra coisa, os estoques de combustível americano estão altos, então tem sobrado produto no mercado, e eu acho que a OPEP percebeu que não ia adiantar muito ela fazer esse movimento, provavelmente vai estar aguardando. Então, apesar do dólar ter subido muito, o barril do petróleo caiu mais de $10, Daniel. Opa, então, muito, hein? A paridade era de 30 centavos negativo no diesel e 25 na gasolina. Hoje é 0-0 para os dois, porque o barril do petróleo caiu muito o preço. Eu vi que igualou bem a gasolina e o diesel em comparação ao preço internacional. Exatamente. Então, isso hoje, é muito bom, né? Isso é muito bom. O que significa que se o dólar, em algum momento, voltar a cair, nós poderemos ter boa notícia, que é baixar o preço do combustível no Brasil. Será? Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Acho que demora um pouquinho, Paulo. Eu acho que demora. Ficou muito tempo. Mas eu concordo. Mas eu acho que se isso acontecer nos próximos 2 a 3 meses... Assim estabilizar em 2, 3 meses. Eu tenho certeza que 2, 3 meses. Não vai ser para amanhã, mas 2, 3 meses. Nesse mercado que a Petrobras ficou 1 ano sem mexer no preço... Você falar que em 2, 3 meses ela pode mexer para baixo... Vai ter pressão política aí também, né, Paulo? Não tenho a menor dúvida. Se houver motivo para baixar, vai baixar imediato. Sabe outra coisa que eu andei parando para ver essa semana, na hora que eu decidi tirar o diesel do meu posto, Paulo? É que o diesel hoje está mais barato que a gasolina. Pois não é? Fazia tempo que isso não acontecia, né? Muito tempo, né? Mas a Petrobras, ela tem trabalhado muito forte, porque a gente precisa entender, gente, que são commodities diferentes. A commodities petróleo é uma, a commodities diesel é outra, porque é um produto refinado. Então, o Brasil não importa petróleo, mas importa diesel. A commodities gasolina é outra e o etanol é outro commodities, que inclusive não segue a paridade de preço internacional. A commodities etanol, eu sempre falo isso, né? Para quem fala, às vezes a gasolina mexe de preço por causa do etanol. Commodities etanol é a melhor forma de explicar oferta e demanda no mercado. Diferente da OPEP, que é o maior cartel do mundo. Às vezes o preço do petróleo é alto por causa de um cartel da OPEP. No caso do etanol, não há formação de cartel, porque tem usina no Brasil inteiro, né? Nordeste é um grande produtor, Centro-Oeste outro grande produtor, Sudeste outro grande produtor. Então tem muita produção de etanol, de muita usina, então o Brasil é praticamente 100% autossuficiente em etanol, e agora o etanol do milho entrou de forma muito forte, entendeu? Então, está começando a exportar etanol. Isso significa que ainda o cara pode trabalhar com açúcar se ele não quiser produzir mais etanol. E isso tem trazido, obviamente, um modelo diferente. Então, commodities. Então, o preço do diesel no mercado, apesar da diferença do petróleo, ele pode variar também.
né, de forma diferente. Lembra que quando começou a guerra da Ucrânia, apesar do petróleo não disparar muito, o preço do diesel subiu muito, porque é uma commodity. Mas hoje está sobrando diesel. Está vindo muito diesel barato da Rússia, que o Brasil ainda consegue comprar, apesar das sanções. O Brasil compra diesel da Rússia. E a Rússia, por causa da guerra, está vendendo muito diesel barato para poder fazer caixa, porque ela não consegue vender. E isso tem influenciado. É isso aí. Vamos voltar ao assunto também do nosso último podcast, falando sobre bomba branca. A gente falou do caso, Paulo, da última vez que você estava em viagem, você percebeu uma fila dentro de um posto de gasolina. No Rio Grande do Sul. E logo você identificou que aquilo dali era uma bomba branca, você entrou e viu que realmente aquela bomba tinha a marca de outra distribuidora. Então. E como é que é a volta dessa bomba O que a gente vai tentar branca explicar? O que aconteceu? Por que eu trouxe essa pauta? A bomba branca estava em discussão extremamente o tempo inteiro na justiça. Era liminar, derruba liminar. Liminar, pode ou não pode? derruba Pode liminar. ou não pode? Foi uma decisão que a ANP trouxe para o mercado. Vocês vão se lembrar, era na época do governo Bolsonaro ainda, naquela medida que ele criou do desenrola lá, o que o Brasil... Liberdade Econômica, lembra? Do projeto Liberdade Econômica? Naquele projeto de Liberdade Econômica, que ele trouxe várias questões no mercado, também até de abertura de empresas, você pode abrir empresa até dentro de casa. No caso do setor de combustíveis, ele permitiu a compra do etanol direto da usina. Então, hoje você, revendedor, pode comprar direto da usina sem precisar comprar da distribuidora, que isso não deu em nada. E também trouxe essa questão da bomba branca. E aí aconteceram várias liminares, o governo pediu, a ANP trouxe isso. E o que acontece? Aí houve uma decisão da ANP de levantar informações, porque o Instituto Combustível Legal, que representa as grandes distribuidoras, entrou com uma ação na ANP. Então a ANP ela não tirou, mas suspendeu temporariamente. E aí agora, não era uma ação judicial, ela decidiu suspender para analisar. E após a análise, o relator se posicionou para manter, e após vistas, a ANP voltou a dizer que está sim permitido a bomba branca. E o que acontece? Volta então, agora, sem decisão judicial, a ANP tinha suspendido por pouco tempo, ela liberou, ou seja... Brasil inteiro, então, pode ter bomba branca no seu posto. É preciso você ficar alerta, tá certo? Eu não estou dizendo que o produto da bomba branca é um produto de baixa qualidade. A minha questão aqui, que eu defendo e disse, eu volto a repetir, nós já passamos com isso com relação ao PROCON. O PROCON questiona, às vezes, a nossa placa de preço. Quando você tem um aplicativo, ele fala, não, você está vendendo um preço com aplicativo, mas o cara que entra lá não tem o aplicativo, então ele está sendo enganado. Aqui é a mesma coisa. Você tem um posto com a bandeira, você tem uma marca Ipiranga, ou Shell, ou BR, o cara entrando lá, pensando que você vai abastecer Shell, Ipiranga ou BR, e pode estar comprando o produto, às vezes, de outra distribuidora, ou importado, ou até formulado. Como a gente falou aqui, de uma formuladora que foi fechada em São Paulo por estar formulando o produto de forma incorreta, né? Então, a ideia fique alerta, porque isso voltou com muita força. Isso é pauta nossa, né? Mas como havia feito uma suspensão temporária e voltou novamente, agora novamente a ANP, não é uma questão judicial, ela decidiu que após o questionamento feito pelo Instituto Combustível Legal, a bomba branca continua. É isso aí. Onde é que essa prática é mais realizada, Paulo? Tem algum estado? Cara, eu vi isso no Sul, eu vi isso em São Paulo, eu vi isso no Rio de Janeiro, nas capitais. E vi isso em Cuiabá também. Mas dizem que isso está acontecendo em vários estados, né? Aqui em Brasília a gente nunca viu, né? Nunca vi em Brasília. Mas talvez porque Brasília é a capital onde tem o maior percentual de posto bandeirado das três irmãs, que é Shell, Ipiranga e Vibra. Aqui, essas não faz três, muito sentido, essas três dominam 90% do mercado do DF. E não tem muita diferença de preço também. Então, aí talvez não faça muito sentido. Eu sei que muito revendedor gosta da ideia, que é uma forma dele pressionar a sua distribuidora, principalmente aquele que tem posto próprio, mas eu acho, na minha opinião, fique claro, minha opinião pessoal, a federação também tem um posicionamento contra,
mas é uma questão de decisão, de uma análise técnica, mas a minha posição pessoal aqui, dentro do dono do posto, eu sou contrário, porque você está enganando o consumidor, você está enganando o seu cliente, independente das vantagens ou desvantagens que você possa ter. Perfeito, vamos lá. E o 6º item é a tutela de bandeira. Paulo, antes para a gente entrar em tutela de bandeira, eu percebo que muito revendedor confunde. Qual é a diferença entre tutela de bandeira e bandeira branca e bomba branca? Então, eu trouxe essa pauta justamente por isso. Vamos lá. Primeiramente, bomba branca. Você tem um poço de combustível e esse poço de combustível ele tem uma marca. Claro que o cara que é bandeira branca não precisa, que a bomba dele já é bomba branca, porque ele é obrigado a pôr na bomba a distribuidora que ele compra o produto. Tá certo? O posto que é bandeirado, vamos falar das 3 que é a mais conhecida, porque você tem, por exemplo, você vai em Manaus, as regionais, Atem, por exemplo, são as populares. Você quase não vê Ipiranga, Shell. São as regionais. Mas aquele cara que pega o poço dele e põe a marca da distribuidora regional, pintado com cores e tudo, ele não precisa deter dentro da bomba o CNPJ de quem ele compra. Porque ele já disse que ali é um posto, só compra da Atem, ou só compra da Vibra, ou só compra da Shell. Quando o cara tem um poço bandeirado, a bomba também tem que ser com as marcas. Aquela bomba está pintada de Shell, Sim. com as marcas da Shell, o nome Shell. Se ele tem um poço, ele tem uma bomba branca, ele tem 4 ilhas com 4 bombas, e uma bomba é branca, aquela bomba tem que estar totalmente descaracterizada, sem nada da marca Shell. Só tem que ter uma plaquinha dizendo qual é a distribuidora e o CNPJ que ele traz aquele produto. Que, inclusive, na hora que você compra a nota, pelo menos como eu era bandeira branca e um posto, vinha esse adesivo junto com a nota. Exatamente, para você colar na sua bomba. Na bomba, na hora que você recebe. Exatamente. Então, e assim que você recebe outro, você tira aquele adesivo e já põe. Perfeitamente. Então, esse é o chamado bomba branca. Então, se você entrar no posto, você vê que as bombas estão com a marca de uma bandeira, e uma delas está branca, não tem marca de nada, fala, por que essa bomba aqui não está com a marca dessa distribuidora aqui do seu posto, pintado de verde e amarelo? Ah, porque aqui essa bomba é a bomba branca. Isso é um caso. Bom, o que é posto bandeira branca? É o posto que não tem marca. É o posto do João. O posto do João, ele usou o nome dele. Aqui tem um posto famoso que é o posto Jaju, que é o nome da família, o sobrenome da família. Ele é pintado de azul e ele é Jaju. Significa que ele não ostenta no seu posto a marca de uma bandeira. Significa que ele compra combustível de quem ele quiser. Ele pode hoje comprar o combustível da Vibra, pôr no tanque. O tanque é de 30 mil litros. Ele compra 30 mil litros. Aí ele vendeu 10 mil litros hoje. Amanhã ele decide comprar da Total. Ele vai e derrama a Total no tanque, mesmo que já tenha ainda sobrando 20 mil litros. Ou no mesmo dia, compra de uma marca. No mesmo dia. Do etanol, outra da gasolina. O que eu sempre digo, né? Por aí vai. A distribuidora, ela é obrigada a dizer para a Agência Nacional de Petróleo de quem ela comprou o produto durante o ano. Mas como ela tem um tanque volumoso, ela pode ter no seu tanque de 1 milhão de litros, 300 mil litros da Petrobras, 200 mil litros importado, 200 mil litros formulado e mais 150 mil litros de outra distribuidora vizinha, porque ele comprou dele do vizinho ali do lado. Então, pode ser essa miscelânea, diferentemente da bandeirada, que ela compra, geralmente, na sua maioria no Brasil, no Distrito Federal, 100% da Petrobras. Entendeu? Então, ela compra o produto 100% da Petrobras. O que é bandeira branca, o revendedor nem tem condições de afirmar que aquele produto é 100% ou não Petrobras ou importado. Porque a distribuidora ela só sabe o que ela jogou no tanque, mas não sabe nem a proporção, porque ela não é obrigada a saber a proporção. Ela é obrigada a saber que aquilo é gasolina A, que tem um padrão, e a quantidade de etanol. Mas se a gasolina A é da Petrobras formulada ou importada, ela não precisa fazer isso. Não há essa exigência. Até porque ela se mistura e não tem como separar. Não tem nem cor diferente. Então, o posto bandeira branca, ele não ostenta a marca de uma distribuidora e compra dele que quiser a hora que ele quiser. O fidelidade de bandeira é outra coisa. O que acontecia antigamente? Você tem um posto e você decide embandeirar ele. Ok, então eu peguei meu posto hoje é BR, eu embandeirei com a BR. Então eu comuniquei à Agência Nacional de Petróleo que a partir de hoje meu posto vai vender produtos da BR, distribuidora Vibra.
Bom, a um determinado momento, daqui a um ano, eu briguei com a Vibra, acionei a Vibra e cancelei meu contrato com ela. Tá certo? Aí, eu não poderia comprar produto de uma outra distribuidora como a Shell ou Ipiranga e pôr no meu posto. Porque eu tinha uma fidelidade de bandeira. Mas eu poderia comprar um produto importado ou de uma distribuidora que vende a granel de qualquer lugar, que é um produto que não tem marca. Ou seja, você tem distribuidora hoje que não tem bandeira. Ela não é uma distribuidora que vende uma marca, ela só vende o produto. Tá certo? É como você ter uma loja que não tem, vende qualquer produto, mas ela não quer ter uma marca. Eu não quero ser conhecida como a grande loja. Você vê, você pode ter um cara que é atacadista, mas não quer ter uma marca de padrão, tá certo? Então, ela não ostenta uma marca para vender para o seu revendedor. Então, aquele revendedor que cancelou o contrato com a Vibra, se ele decidir comprar da Shell, tanto a Shell como o revendedor seria multado pela ANP. Porque ele rompeu a marca, então ele não pode comprar de uma outra bandeira, mas pode comprar de um distribuidor que não tem uma bandeira. Era isso. O que se acabou com a Vibra na ANP? Essa foi uma luta da federação, né? Houve uma disputa interna, uma briga entre aspas, né, salutar no voto. Uma pequena maioria ganhou, decidiu que era a favor a fim da tutela de bandeira. Isso foi levado à Agência Nacional de Petróleo. Depois de muita luta, a ANP decidiu aceitar essa discussão. Então, ela acabou com essa história de tutela de bandeira. O que significa que, se eu sou Vibra, cancelo meu contrato, vou discutir com a Vibra na Justiça, amanhã eu posso embandeirar meu posto Shell. Antes você não podia fazer isso. Você pode comprar o produto, mas não pode embandeirar com uma outra bandeira enquanto seu contrato não for finalizado. Então, o que o cara faz? A gente vê muito isso no mercado, Daniel. Todo mundo sabe que para embandeirar um posto, você pega dinheiro antecipado. Então, você vai com uma distribuidora, faz um contrato e pega um dinheiro para embandeirar. Aí você embandeira. Aí você rompe o contrato, vai brigar na justiça, vai para outra distribuidora, pega mais dinheiro. Isso está permitido em tese hoje, porque antes não era permitido. Depois que você fez um contrato com uma bandeira, você não pode mais embandeirar com outra. Você pode comprar produto, mas não pode embandeirar com outra bandeira, porque você tinha uma tutela de bandeira. Qual é a discussão hoje que se tem, Daniel? Há uma suposição, né, no mercado em que a discussão que está acontecendo, sobre bomba branca pode ser um dedinho na ferida para tentar voltar à tutela de bandeira. Entendeu? Então, essa é a suposição. Então, eu trouxe primeiro para explicar claramente para todos que tutela de bandeira nada tem a ver com bomba branca, mas há uma pulga atrás da orelha que essa história de bandeira branca é para tentar forçar a volta da tutela de bandeira, porque é o sonho de consumo das grandes distribuidoras voltar a ter a tutela de bandeira, para fazer com que o revendedor cumpra o contrato dele, para que ele não possa procurar outra distribuidora. Opa, olha só, muito interessante, Paulo. Ficar atento a isso, né? Vamos lá, o item 7, Paulo. A gente vai falar agora sobre produção do hidrogênio de baixo carbono, e a gente tem aí os 5 principais desafios ambientais para se cumprir essa produção. O que acontece? A produção do hidrogênio, né, que foi aprovada agora no Congresso uma lei, né, que a ANP vai estar envolvida para regulamentar e cuidar disso também. Mas eu acho uma pauta interessante, Daniel, porque eu particularmente ainda acho que o combustível do futuro é o hidrogênio. A gente vem falando isso, há muito tempo. Fala do etanol. Eu acho que serão os dois, o etanol e o hidrogênio. A gente fala, vamos só atualizar quem nunca viu o nosso podcast, né, o dono do posto. A gente cita que o elétrico ele tem seu mercado, mas ele tem um crescimento leve, mas ele vai se estabilizar em algum tempo. O híbrido ele vai continuar em uma crescente, né? Mas o futuro é o hidrogênio e os renováveis focado no etanol ou vindos de outros tipos de plantas. Sim, como por exemplo,
tem um estudo da Raizen produzindo Lá etanol. no Nordeste. No Nordeste, uma planta comum no Cerrado. Qual o nome da planta, Paulo? Eu me esqueci agora, eu confesso. Tem uma planta específica que gera muita energia. Muita energia e muito etanol. Que não é um etanol, mas é um combustível muito parecido. Isso, exatamente. Então vamos lá. Então a gente acredita que esse sim é do futuro. Então, o Congresso aprovou agora recentemente, por isso que essa é pauta nova, é bem novinha mesmo, uma lei sobre isso, regulamenta, e a ANP vai passar por isso. Quais são os grandes desafios? Vamos lá. Primeiro, para vocês entenderem, o hidrogênio verde, ele só será verde se a energia para gerar o hidrogênio for verde, ou seja, renovável. Se você montar uma usina de hidrogênio verde, onde a energia elétrica utilizada na eletrólise da separação sobre a água, você vai pegar o H2O, água, separar o hidrogênio e liberar o oxigênio. Se essa energia utilizada para gerar hidrogênio for limpa, ou seja, for de fotovoltaica, né? For uma energia vindo de energia eólica, né? Até você pode botar um motor a combustão a etanol, não estou dizendo que vai ser. Ou seja, primeiramente, a energia para gerar o hidrogênio precisa ser verde. Hoje, no Brasil, é o que tem o menor custo de energia verde para gerar hidrogênio, em torno de $5 para cada 1 quilo de hidrogênio. 1 quilo de hidrogênio, né, gera energia de 3 quilos de gasolina. Veja só, 1 quilo de hidrogênio, a mesma energia de 3 quilos de gasolina. Porém, ainda é um pouco caro, né, tá praticamente empata, você não tem lucro num negócio desse. De toda sorte, é muito mais barato que qualquer lugar do mundo, que está em torno de $12 para gerar energia verde. Então, o Brasil também é o país do futuro da energia limpa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da água. Como você vai utilizar uma água que também é um combustível que está faltando, né, Daniel? Olha a seca que está na Amazônia agora. Eu não acredito em nenhum tipo de combustível virando água e a gente gerando isso em qualquer automotor. Eu vou explicar por que eu acredito. Então, primeiramente, vamos falar da água. A água, por mais que você utilize a água limpa, ela tem que ser usada para o meio do consumo humano. Mas você tem a água de reuso. No meu poço, Daniel, eu tenho reuso de água. 70% da água que lava os meus carros são reutilizados. Então, essa água reutilizada, a água que sai do banheiro, essa água toda também é reutilizada. Ela passa por tratamento e volta para o uso. E você tem vários modelos de água que você pode reutilizar para gerar essa energia. E tem a água do mar também. A questão de você usar a água do mar é como você vai utilizar para os resíduos. Por exemplo, a salubridade do sal. Você tem que saber o que fazer com essa salubridade. Isso custa dinheiro. Aí quando você usa água limpa, fica barato. Mas quando você vai para a água do mar, que tem muita, você precisa baratear para onde você vai desovar esses resíduos que estão na água do mar. Dentre eles o sal e outras impurezas que nós temos na água do mar, tá certo? Então, eu acho que a tecnologia tem avançado. Veja a questão, por exemplo, Daniel... Você fala da água gerando energia, Paulo? O que você vai fazer? Mas como no automotor, como é que seria? Então, vamos... É no motor de um veículo, por exemplo? Quando você vai pegar a água, através da eletrólise, você tira o hidrogênio. O hidrogênio... Sim, você está falando do hidrogênio. Você vai pegar a água do mar, que tem volume suficiente para gerar energia por bilhões de anos. Só que ela ainda é cara para você tirar a impureza. Por isso que você falou. A discussão, quais são... É porque quando tu falou da água, eu pensei que você tinha saído do hidrogênio. Você está falando do hidrogênio ainda. Para tirar o hidrogênio tem que vir da água, através da eletrólise. É porque quando tu falou da água, eu já estava pensando que você ia usar a água como fonte de energia. Isso, eu estou dizendo quais... Porque aí eu lembrei, não sei se você lembra, teve aquelas pessoas que abasteciam automotores com água e rodavam um certo período. Certo. É isso que eu não concordo. Não é isso que vai acontecer. Perfeito, tá certo? Perfeito. A questão é o seguinte: quais são os 5 desafios? O primeiro, a energia para utilizar, para gerar a eletrólise. Aí sim, o hidrogênio. Utilização da água.
Porque se você usar água limpa, a água limpa está em falta no mundo inteiro. Você não tem água suficiente para alimentação, para o consumo, para tudo. E tem um custo altíssimo para fazer. E a água é uma coisa natural. cara, está em falta. Olha a seca hoje que está acontecendo na Amazônia, a seca que está acontecendo aqui no Pantanal, as mudanças climáticas tendem a faltar mais água. Mas você pode usar água do mar, mas para usar água do mar, aí você começa a ter um outro custo, que é muito maior. Os resíduos que tem da água do mar. Gera, sim. Então, são esses os desafios, né? Sim. A questão também do transporte, né? Porque o hidrogênio, gente, ele é muito inflamável com qualquer coisa. Então, precisa pensar toda uma estrutura de transporte e também a questão do armazenamento. Isso. Mas é o futuro, hein, Paulo? Na minha opinião, é o futuro. Talvez demore um pouquinho Vai mais. transformar o hidrogênio, não no hidrogênio ar, mas o hidrogênio através de pressão e temperatura, o hidrogênio líquido. Você abastecer um hidrogênio líquido, como é o etanol. Lembrando que o hidrogênio ele gera 3 vezes a energia que gera uma gasolina. Opa, já 1 pensou? quilo de hidrogênio, 3 vezes a energia de 3 quilos de gasolina. Já pensou 1 litro desse líquido rodando aí 60 quilômetros? A questão é que a gasolina hoje, tipo A, custa 50 cents, né? Nós estamos falando de R$3, o dólar está 6. Tem que ver o custo de E produção. o hidrogênio também. hoje é $5. Então, essa é a questão. Aí Então, vira um problema também. Tem então, que baratear. Você tem que baratear cada vez mais isso para ser a solução do mundo. Mas, como eu falei da fotovoltaica, como é que era você ter uma fotovoltaica, né? Era caro pra caramba. Olha o tanto E aí, que tá foi barato melhorando. hoje. Hoje tá barato. Tá bem pra mais caramba. acessível. Muito barato. Tem até leasing, né? Tem até leasing. Tem leasing. Em 10 anos você fica com todo o equipamento. Não, eu vi hoje tem proposta de 5 anos. 5 anos. 5 anos você põe no seu posto de gasolina. Nós temos hoje no nosso sindicato uma parceria. Um abraço ao André, que trouxe essa parceria pra gente. Você põe no seu posto de gasolina. Você paga 80% da conta. Você paga 70% da conta. 70% da conta. Se você paga a conta sua, custa 10 mil. Em 5 anos o equipamento é seu. E literalmente seu. Muito bom, hein? Excelente. Já está funcionando. Já fechamos a parceria, Daniel. Muito top. Parabéns. Você quiser já começar, a gente já está fazendo. Já voltou no seu ponto. A gente começou, já foi encaminhado, eles já estão fazendo análise. Porque é um contrato que você vai fazer, como se você estivesse comprando o equipamento, só que desse modelo de leasing, que varia de 25% a 30%, na média dá 30%. Então, se a sua conta é 10 mil, você vai ficar 5 anos pagando 7, e em 5 anos você está com simplesmente seu produto pago. É isso aí. Muito diferente da nossa época, né, Daniel? Muito diferente. Quando era, Há né? 2, 3 anos já era muito. Você pagava 2 vezes a sua conta e diminuindo. Lá no final você pagava a sua conta para o equipamento ser seu. É isso aí. Bora para assunto chato? Vamos para o assunto chato. Assunto chato pra caramba. Jurídico, créditos tributários. Eu trouxe essa pauta aí, Daniel, porque está tendo muita demanda ultimamente, questionamento e muita coisa que aconteceu. Então vamos lá. Nós temos hoje 2 modelos muito bons de crédito tributário para posto de gasolina. Tá certo? Isso vai ser pauta da nossa reunião da federação. Estou viajando amanhã para Rondônia, no encontro da região norte. Bora lá. Dos créditos são 2. Quais Os que a 2 gente vai mais falar? importantes. Tem Quais? outros, mas o mais importante. O primeiro é o chamado crédito de insumos, Certo. onde originou a operação inflamável. A operação inflamável, muita gente usou a compra do combustível que ele vende como insumo. Lá em 2018, né? Pegaram muito dinheiro, estão devolvendo. Opa, e quem não devolveu tá ação de Polícia Federal, Receita Federal. Então, ainda existe esse crédito insumo. O crédito insumo, é por isso que eu trouxe para trazer a dúvida, tirar a dúvida. Aceita a operação cruzada significa você pegar esses créditos e compensar no INSS, no PIS, no COFINS ou no IRPJ da sua empresa. E tem o crédito do PIS, COFINS ST da substituição tributária. Certo. O que acontece? Quando você paga o PIS, COFINS, que na verdade o posto ele é substituto tributário, todo o cálculo é feito em cima de um produto que tem imposto. Quando você calcula a pauta do ICMS, tem imposto. Então, o PIS/COFINS, você vai pagar um PIS/COFINS na sua empresa, pelo lucro real. Tá certo? Então, a sua empresa, lucro real ou lucro presumido, é em cima do seu faturamento de um produto que tem imposto. Qual é o questionamento? Para se calcular o PIS/COFINS, o produto não pode ter um imposto.
E esse imposto, que em caso seria o ICMS, tá certo? Por exemplo, quando você tem um atacado, né, você está vendendo um produto e no final você calcula o ICMS para recolher para o Estado. No nosso caso, o produto já veio com o ICMS recolhido. Então, ele está no preço do produto. Então, o PIS/COFINS, que é calculado no lucro da empresa para ser pago, já foi calculado em cima de um produto, em cima de um faturamento onde tem imposto. Ele foi criado, esse modelo de cálculo, baseado na questão da substituição tributária e da monofasia. Com isso, eles fizeram um cálculo médio. Então, houve uma decisão do STF e o STJ já decidiu que é o posto revendedor que tem o direito. Mas o que aconteceu agora, há pouco mais de 4 meses? A Receita Federal soltou uma norma interna e não permite o cruzamento cruzado. Então, o posto tem um crédito gigantesco, ele só pode usar no PIS/COFINS. Por enquanto. Ou seja, não tem onde gastar. Não tem aonde gastar. A gente já sabia disso, não, né, Paulo? Pode pegar o dinheiro de volta. A gente já sabia. Não pode transformar em precatório. Então, e quem já fez cruzado, que podia fazer, não pode mais. Então, tem se questionado muito aqui no Brasil, em todo lugar, que acabou a farra. O governo federal, obviamente, não está fazendo nada do que você não faria. Você vai evitar, a gente sabe que o cara tem direito, mas ele precisa cumprir uma meta fiscal. Eu não estou dizendo que ele está certo, tá? Eu estou entendendo o que ele está fazendo. Então, ele precisa atingir uma meta fiscal e ele está deixando de arrecadar porque você está usando um crédito, que é seu direito. Então, isso não está ajuizado. Todos o que tinha que ser ajuizado já foi ajuizado. E ele está se prevalecendo do direito. Fala, você tem direito? Então, que você utilize no seu PIS/COFINS, mas não faça o cruzado, que é recuperar no INSS, da sua empresa, que é uma carga alta tributária, né? Você paga não só o INSS dos seus colaboradores, mas tem o INSS da empresa, né? A Guia da Previdência. Então, do IRPJ, se der lucro, né, Daniel? Está difícil dar lucro hoje. Então, eu trouxe isso para saber que essa norma de 4 meses passou a valer, por isso que cortou-se a sangria de recuperação desse crédito do PIS/COFINS. Já era esperado, né, Paulo? Já era esperado. Já era esperado. Não tem novidade que não. E é possível você recuperar dos últimos 5 anos, a não ser que você tenha uma liminar. O nosso sindicato tem uma liminar de 2019, então aquele que é associado pode recuperar de 2019 para trás 5 anos e 2019 para frente. Opa, aí valeu a pena ser associado, né? É isso aí. Perfeito. Então, eu que sou associado, é só procurar o sindicato. Nós temos lá, junto com o nosso escritório de advocacia. E aí eles vão dar um encaminhamento. Agora, né? eu trouxe isso para dizer o seguinte: qual é a solução, meu amigo? Fecha seu posto, aquele CNPJ, manda esse CNPJ, troca o CNPJ do posto e leva seu CNPJ com seus créditos para um negócio que gera muito PIS/COFINS. Opa! É óbvio que montar outro negócio não é muito fácil. Mas tem negócio que paga muito PIS/COFINS. Haja dor de cabeça, hein, Paulo, para pegar uma outra empresa para virar posto. Ou venda seu CNPJ para quem tem negócio. Quem precisa, né? E aí isso vira como se fosse um precatório. Eu vejo que o maior problema é iniciar um posto novo no teu endereço, né? Se você não tiver... Não, mas hoje, por exemplo, tá mais fácil, hoje no Distrito Federal, se você tiver um CNPJ aberto, né, no IBAMA, você troca em 48 horas. Você tira um CNPJ não, e o IBAMA está fácil. O problema é mais alvará definitivo. Não, mas isso não está difícil. Não está? Não está difícil. Se tiver tudo certo... Goiás está demorado, mais de um ano. Aqui não, está fácil. Você tirar um CNPJ... Alvará hoje é definitivo, Paulo? Não é mais definitivo. Opa, mas então não já não vale tanto a pena. Questão... Não, mas o que é que não está definitivo? Que agora é o modelo RLE, né? E você... O RLE, em tese, o CNPJ é definitivo, mas o RLE precisa renovar do anual, porque você precisa apresentar anualmente o bombeiro, anualmente a questão de aterramento. Você precisa ir lá no CREA, pagar um engenheiro. Mas, por exemplo, meu posto é 2008 e eu uso até hoje o alvará definitivo daquele ano. Tudo bem, mas ele... Porque me deram, aí se eu atualizar, eu perco exatamente, ele. Exatamente. Porque ele está vinculado ao CNPJ daquela época. Exatamente. Mas isso não é... Outro problema eu grande, acho que isso Paulo, não é problema, Daniel. Paulo, outro problema grande é o contrato com a distribuidora. Que é outra discussão. Esse é um problemão. Se você tem contrato com distribuidora... Não vale a pena. Se você for fundo de comércio
pessoalmente, é pior. É muito coisa. Já negociei isso antes. Que é muito complicado. Mas é claro que a gente está falando de muitos milhões. Né? Eu estou falando aqui, eu tenho um posto que tem pouco tempo no Rio de Janeiro, em Goiânia, é um posto de 2015. Lá tem 3,5 milhões de PIS/COFINS. Então, mas o posto vale mais, Paulo. Eu sei, mas amanhã, se eu vender o posto, se eu ficar com o CNPJ aqui, subir... Aí, agora você falou a palavra-chave. É isso aí. Em vez de vender o posto com o CNPJ, aí não. Exatamente. Aí não, porque agora aí faz sentido. Aí o CNPJ pode ser vendido para alguém que tenha um negócio com crédito. Agora eu estou trazendo para vocês uma solução para quem tem muito, né? Imagina quem tem posto antigo com muito PIS/COFINS. Paulo, essa dica que você deu vale 3,5 milhões. Vale, cara. Vale. Né? É uma mentoria aí que vale facilmente 150 mil ou mais. Pois é, cara. E eu acabei, né? Mas é isso, né, amigo? Estamos aqui para ajudar quem precisa ser ajudado. Isso, né? E aí, bora falar sobre carros? Então, meu amigo, vamos lá, né? Bora falar sobre carros? Novas montadoras de carros. Antes de falar sobre carro elétrico, Daniel, só dar uma informação aqui. Eu li agora essa semana que aumentou bastante a venda de carros no Brasil a combustão, né? Opa, olha aí. Notícia recente, notícia de 2 dias. Está aumentando os carros. A combustão aumentou a venda, apesar de ter um carro elétrico aí. Nem todo mundo quer gastar, quer investir no carro elétrico por vários motivos, né? Tem vários. Você sabe qual que é o maior deles, Paulo? Não, aí é uma coisa que você Além tem pesquisado do preço, muito, né? Um deles é a desvalorização. É mesmo, hein, Daniel? As pessoas não querem carro elétrico usado. Caraca, não prefere o novo, né? Se você for comprar, vou te dar um exemplo. Você comprou lá um BYD Dolphin de 150 mil reais. Certo. Você não vai conseguir vender ele por 110 mil reais. Caraca, que desvalorização sinistra. É uma desvalorização muito alta. Quase 40%, meu rei. 30%. Exatamente. Ninguém quer. É uma surpresinha. Caraca. Então, a pessoa prefere gastar 150 mil. E é importante trazer essa informação, né, Daniel? Isso é. Tá cheio lá. Paulo, hoje você compra um elétrico usado por 60 mil, 70 mil, um carro 2022. Pra você ter ideia. Então, mais barato que o Popular Zero. Opa, consegue sim. E vai lá. É o teu risco em conta, amigo. Sim. Às vezes não tem nenhum problema o carro. Você acha, Daniel, que ainda... Eu não tenho estudos, mas eu vou falar a você que tem pesquisado muito sobre isso. Você acha que há uma sensação naqueles usuários de que o carro elétrico ainda não é o autoconfiável ainda? Como assim o autoconfiável? Porque ainda há uma desconfiança com relação ao carro elétrico? Claro, ainda tem. Até de quem compra? Tem. Vou te dar um exemplo. Um dos primeiros carros elétricos que veio para o Brasil foi de uma marca famosa, a BMW, 2015. Sim. Você lembra desse carro? Lembro. Ele veio em 2014, Virou 2015. febre, muita gente. Né? Ele veio por 180 mil e foi vendido. Ele saiu de linha em 2022. Eu tenho uma amiga empresária que ela comprou esse carro. Lindo, o carro lindo, né? Ele abria dos dois lados e tal. Você vê ele ainda bastante na rua, né? E ele está bem desvalorizado, né? E tem a rodo lá à venda. Esse de 2015, 2016, tem bastante. Paulo, você tem coragem de comprar um celular 2020? Não. Tem. Celular? Você, um iPhone. Você compra o iPhone que lançou em 2020, em 2024? Não, o problema não é o iPhone ser 2020. O problema é se o iPhone é um iPhone 13. Até o 13 eu compro, mesmo sendo 2020. Mas o iPhone 13 é de 2020? Não. Então o iPhone 13 ele vai ser 2021, né? Então não compro. Seria o 12. Então não compro. Seria o 11 não, ou 12. Não compro. A não ser, mas não é novo. A não ser que usado. A não ser que eu comprasse para utilizar para o meu funcionário, para determinado serviço. É igual você comprar um carro elétrico para botar na fazenda. Mas vamos supor que você compre para a empresa. Para a empresa. Comprou um iPhone 12, usado, da empresa. Pronto. Como é que você utilizaria ele? Vamos lá, você põe lá no escritório. Eu vou utilizar para serviços reduzidos. Perfeito. E como é que na prática ele vai ser? Ligado na tomada o dia inteiro. É ou não é? Se você tirar 2 horinhas, 3 horinhas... Se você não trocar a bateria, é exatamente isso. Eu acredito, Paulo, que é a mesma situação com o carro. Eu tive celular, porque eu sou um cara que troca o celular a cada 6, 7 anos, né? Eu tive o iPhone 4, do 4 eu pulei para o 6 Plus, pro 6 Plus pro 10X, agora eu estou no 13. Nós estamos falando aí de 15 anos. Ó, a minha experiência... A minha experiência com o celular... eu troquei a bateria do celular. A minha experiência com o celular não é com carro, tá? Mas eu acredito que é similar, claro, variando a quantidade de anos.
ele passa 2 anos, ele não tem mais a mesma durabilidade. Com o carro, não são 2 anos, mas vão ser 6, vão ser 7. Ou seja, o que eu estou falando é que um carro 2015, 16... Já era. Ele vai rodar 50 km, 100 km, pluga na tomada. Exatamente. Rodou 50, 100 km, pluga Bem na lembrado, tomada. hein, Daniel? Bem lembrado. Só que, poxa, eu rodei 50, 100 km, pluga na tomada 3 horas. E o pior, Roda se 50 se km. você for trocar a bateria, é um carro novo. Isso é. Porque, na verdade, você nem encontra, porque ela já está ultrapassada. Então, você vai fazer a adaptação. E aí, Daniel, então como é que eu vou encorajar qualquer um a comprar carro elétrico? Paulo, um carro elétrico 2020 já está com bateria ultrapassada. Claro! Um carro 2020 já está com bateria ultrapassada. O celular 2020 já está com bateria Já está com bateria e sistema ultrapassado. Eu também tô. Tá Mas bom? o sistema você pluga na internet e atualiza. Desse Mas jeito. a bateria você não faz isso. É isso aí. E vamos ver quando que isso vai parar. Quando é que a tecnologia parou? Vamos falar do Windows. O Windows veio para o Brasil forte, que é 93, Windows 94, lembra dele? Não. Windows 94, lembra? O primeiro Lembra? chamava Veio só o forte. Windows. Lembro. Windows lembro. 94, Sim, veio forte. Eu trabalhei com Windows. Isso. Olha que ele chegou. Até hoje ele muda, cara. Sim, então. Até hoje ele não para. Então eu acredito que a bateria e esses carros elétricos também nunca vão parar. Eu concordo. Perfeito? Você realmente agora trouxe uma variável que eu não tinha pensado, Daniel. Isso, mas ainda tem muita coisa, hein? Não, mas você trouxe a variável que eu não tinha pensado. Não vai parar, não vai parar. Um carro, nós estamos em 2024, um carro 2019 elétrico é novo pra caramba, mas a bateria eu vou ter que estar plugando. Já toda hora. mudou a tecnologia. Cara, você tem toda a razão. Então, Era uma bateria que durava menos, além de durar menos, ela tá gasta. eu vou pegar o maior lançamento, por exemplo, quando a Mercedes entrou em carro elétrico, 2020, o carro era 600 mil. Hoje você compra ele por 400. E é novo, a gente está falando de carro de 4 anos, mas para elétrico, 4 anos já é muito. Principalmente por causa da bateria. Porque é elétrico. Elétrico, 4 anos já é muito. A combustão, não. Isso. Entende? É isso aí, velho. Entende a diferença? Agora tá muito claro. Seu carro tem quantos anos? eu não Tem tinha- 4, mas é elétrico ou a combustão? Porque se for elétrico é muito tempo. É muito tempo. Eu não tinha Se for pensado. a combustão, não. Perfeito. Análise correta. Faz sentido? Total. Vamos lá, amigo. A Olha- comparação com o celular foi ótima. Foi ótimo, não foi? Só que carro não é a mesma bateria de celular. Sim, eu sei tem que não é. algumas alterações, né? Carro vai durar bem mais ali. Sim, eu sei que tem. Mas de toda é sorte. parecido, né? Então vamos lá. E o item que eu trouxe aí é a 9. Novas montadoras de carros elétricos e híbridos chegando no Brasil. O que eu estou falando aqui, Paulo, é que o que já veio para o Brasil, já tem várias marcas. GWM, já tem BYD, que chegou agora, no passado, né? Vai vir mais 5 a 6 concessionárias ainda esse ano. E você acredita? De marca chinesa. Já tá. Não, elas já confirmaram. Agora, em agosto, já vai lançar mais de 6 veículos novos elétricos. Daniel, eu conversei com um cara. Marcas desconhecidas no Brasil. Então, que você não conhece. Eu conversei com um cara que na feira que eu tive lá em Cuiabá e que ele se arrependeu de trazer, não vou citar a marca, mas é uma dessas aí, de trabalhar com concessionário de carro elétrico que está ficando estocado, não está vendendo. Olha só. Aí como é que você me traz A notícia Jack, que vem mais... Ele deve ter trago a Jack? Não foi a Jack, não. Tá. Como é que você hoje está trazendo que vem... É elétrico. Só é elétrico e híbrido. Agora você está me dizendo que vai abrir 6 novas. Só chinesas. Pois é, cara. Só chinesas. Tá? Então vai abrir só esse ano. Já investimento confirmou. da própria China? Sim. Ele, na verdade, é igual o que eu já tinha falado, Paulo. São carros que já estão na China há muito tempo, não está vendendo para o resto do mundo, e eles viram que o brasileiro adora novidade, eles vão mandar para cá. Por quê? Porque no Brasil está tendo incentivo fiscal para carro elétrico. Por exemplo, aqui em Brasília, você não paga IPVA. Por exemplo. Né? Quem tem dinheiro em Brasília acha isso um grande benefício. Não, e carro IPVA novo e caro é alto. Exatamente. Por exemplo, vamos fazer uma conta rápida. IPVA Paulo. é 4%, pô. Um carro de 200 mil, 4%. Quanto que eu vou pagar de IPVA? 8 mil reais. Se eu comprar um carro de 200 mil híbrido elétrico, eu não pago nada. Eu economizei 8 mil por ano até 2026. É muito dinheiro. Eu estou falando que eu já vou economizar 25 mil. É quase. isso aí. Você está entendendo? Então, é minha oportunidade de ter um carro. Vou pegar um BYD, se eu não me engano é o RAM. Ele tem potência de uma BMW de 700 mil reais. E ele custa 280 mil. É outro nível. É um carro quase de 500 cavalos, Paulo.
Sinistro. Por 280 mil, 0 quilômetro. É isso aí. Você está vendo a oportunidade que você tem? E sem pagar IPVA, amigo. Mas ele está casando com o filho, né? Eu acho que não é casando com filho, porque tem mercado. Mas a desvalorização é alta. Muito. Nessa avaliação que você fez aí... Faz sentido? Faz sentido. Perfeito? Então é o seguinte, para o próximo episódio, o Dono do Posto, eu vou trazer os nomes e um mês que vai começar a ser vendido, hein? Beleza. Fechou? Fechado. Vou trazer os nomes, vem muita novidade agora, agosto, setembro de 2024, e vou trazer os nomes que vai lançar em 2025. Perfeito. Perfeito? Número 10, ó, essa daqui é fresca, Paulo. Acho que nem você está sabendo. Parceria de Uber e BYD. Não estou sabendo. Desestimula consumo de combustíveis fósseis. Eles fecharam a parceria. Sério? Há 2 dias atrás, Paulo. Vai trazer economia para o cara que consumir ou é para o cara que vai ter o carro? Eles estão fechando a parceria. Primeiro ponto, ele fez a parceria com a pessoa certa, que é o Uber, que roda muito. Sim. E o Uber, não sei se você sabe, Paulo, mas ele abastece dia sim, dia não. Ele gasta, em média, de 3 a 5 mil reais de combustível fóssil por mês em um posto de gasolina. Mas aonde ele vai abastecer o carro com a bateria? Isso, exatamente. É ele vai comprar um BYD ou híbrido, que vai fazer um carro 30 km por litro. Então, vai baixar o consumo no posto de gasolina. Se for elétrico, ele vai passar a madrugada carregando. Sei. Ou seja, a BYD vai estimular ele a fazer o quê? Superabastecimentos. De energia? De energia. Então, aquelas cargas... O que você chama de superabastecimento? Superabastecimento é muito raro de encontrar aqui, Paulo. Mas, normalmente, um carro elétrico, para fazer a recarga completa, ele demora ali 7, 8 horas. Com superabastecimento, ele vai demorar 2 horas para fazer a carga completa. E a carga completa para ele vai durar o quê? O dia inteiro. Então é o suficiente para ele rodar o dia todo. É o momento dele de almoço, ele carrega para rodar ali até meia-noite, 1 da manhã. Aí ele carrega de madrugada e consegue rodar outro dia. Entendi, Daniel, agora entendi. Tá? Mas essa parceria, o que eles firmaram, Paulo? Benefícios de compra com juros baixos, já inicialmente para mais de 1.000 veículos. Compras de mais de 1.000 veículos. Ou seja, isso pode sim impactar nosso mercado. Pode impactar, porque se começa com 1.000 veículos, deu certo, mais 1.000, 10 mil. Aliás, eu não sei se eu peguei a informação certa, Paulo, se é 1.000 ou 10 mil veículos, tá? Porque 1.000 parece ainda que não é muito. Eu acho que mas 1.000, porque eu acho que Brasília, no Distrito Federal, por exemplo, hoje tem 7 mil rodando. Isso. Agora, você imagina, Paulo, todos os Ubers Brasil rodando com elétricos. Cara, isso afeta muito o consumo de combustíveis fósseis no Brasil. Sim. Porque, querendo ou não, eles rodam muito todos os dias. Entende? Entendi. Então, essa parceria que eles fizeram muito aqui... interessante, hein, Daniel? E a BYD foi muito inteligente, porque, na verdade, ela não quer desestimular o consumo de fósseis. Ela quer vender carro. E ela quer vender para quem? Para quem usa muito carro. Então, ela foi inteligente. Quem troca muito carro? E ela tá motorista profissional. E ela está trazendo condições especiais. Parcelamento? Exatamente. Ela faz muita parceria com o Santander, com alguns bancos. Muito interessante. E como o Uber tem muitos no Brasil, eles rodam muito, eles precisam de economia. Eles estão fazendo essa parceria, fechou agora. E eu vou te falar que isso aqui der certo, amigo. Eu também acho. Distribuidoras se preparem para vender menos. Eu, por exemplo, Paulo, o meu consumo no meu posto é em torno de 30% de motoristas profissionais. Eu vou sofrer. Caralho. Eu vou sofrer muito se todos os meus clientes motoristas virarem elétricos. 30%? 30%. É claro que isso não é de imediato. Sim. Né? Isso é constante. Vai ser... Mas afeta bastante. Então, Talvez é uma notícia aí que Perfeito. Tem que ficar de olho, tá? 11º item. Vamos lá. O último item da pauta é o seguinte. Quero ver se você sabe essa, Paulo. O que são os HEV, PHEV, MHEV e EREV? Quando a gente fala de híbridos, nós temos essas siglas. É o novo vírus que surgiu aí? Todos esses são H1N1, híbridos. todos híbridos. Quando a gente fala de carro elétrico, o que é o carro elétrico? É aquele carro só a bateria. Sim. Ele não carrega combustível fóssil e todos eles são carregados aonde? Na energia. Sim. Tá? Então ele precisa ser plugado
numa energia para se Então carregar essas e são rodar. as variações. Essa aqui são as variações de híbridos, tá? Então elétrico é elétrico. E aí quando eu falo de híbrido, são 4 variações. Eu quero começar com o primeiro, chamado EREV, que foi esse da BMW, que surgiu em 2015. A primeira tecnologia que surgiu, ainda tem até hoje, é essa primeiro, EREV. Ele surgiu como motor a combustão carregando a bateria. Ou seja, usando ele é um alternador. gerador. Não, ele é um gerador. Gerador. O motor ele existe só para carregar a bateria, para a bateria alimentar o carro e o carro rodar. Então ele só serve para isso. Ou seja, o carro está parado na garagem, do nada ele pode ligar para carregar a bateria, porque ela está precisando ser carregada. Rapaz, que interessante. Legal, né? Isso aqui são pouquíssimos Então tem que deixar o carros. carro desengatado. Ele já fica, ele já é automático, né? Ele já entende tudo isso. São raríssimos carros EREV, tá? Ele liga automático só para carregar a bateria. Sensacional, né, Paulo? Já pensou se o celular fosse assim? Pô, meu amigo. Tá acabando a bateria, liga o motorzinho e carrega Mas eu ia ter sozinho. que abastecer, né? O celular. Muito top, né? O HEV eu acho que você conhece. HEV. O que é o híbrido HEV? HEV. Deve ser H de híbrido, né? Híbrido EV. O HEV é o tradicional, que ele usa o elétrico e o motor a combustão em conjunto para alimentar a força do veículo. Perfeito. Agora, o que é importante a gente saber se ele é HEV? Ele nunca carrega energia numa tomada. Ah, isso é interessante. Ele nunca Ele não carrega. tem ponta para isso. Não Eu tem. vi uns fusos que são assim. Isso. Ele sempre tem que abastecer num posto para gerar energia nele, ou é freando, ou é abastecendo com combustível fóssil. Ah, tá. Tá? Ele sempre precisa de combustível do motor a combustão para recarregá-lo, ou freando ele se recarrega. No carro, usa o freio usando a energia do calor, outras coisas. Exatamente. Esse é o HEV. Ele é chamado de híbrido convencional. Tá. Certo? O PHEV, o P é só lembrar que ele é plug-in. Ah, Essa bateria ele precisa ser carregada na tomada. Ou seja, ele tem um motor a combustão, ele tem a bateria, mas eles não conversam. Essa bateria aqui, ela precisa ser carregada na tomada, eles geram energia para o veículo, mas esse motor não carrega a bateria. ou seja, se ele estiver usando o elétrico, acabou a bateria, basta ir para combustão. Exatamente. Um complementa o outro, Perfeito. quando precisa. Tá? E o que muita gente não conhece, e esse aqui é incrível, Paulo, MHEV. MHEV. O MHEV ele tem o mesmo sistema do PHEV, só que o MHEV ele usa o elétrico só para pequenas velocidades. Ou seja, você está usando na cidade, você está usando só a bateria elétrica. O combustão você não está usando. O combustão ele só vai usar um momento ou outro. Tá? E, na verdade, ele é só um complemento. Aliás, eu inverti, Paulo. Gostaria de fazer a correção aqui. É o inverso. Ele sempre está usando a combustão e ele só usa o elétrico para fazer complementação de força. Entendi. Tá? Ou seja, é como se ele fosse um combustão normal, então ele é muito mais barato que todos eles. É como se ele tivesse um motor simples de, sei lá, Uno. Isso. Ele é um carro comum a combustão, Certo. só que ele 4 tem cilindros. um outro turbo que é a bateria. Perfeito, Então, tá na claro. hora que tu precisar fazer uma ultrapassagem, ele Que é vai um outro ativar, motor, né? Que é ele um vai outro- ativar a bateria para te dar um Então, empurrãozinho a mais. ele vai ativar, através da bateria, um outro motor elétrico para dar mais Exato, potência. mais no carro. potência. E esse aqui, Paulo, que está entrando na moda, viu? Para você ter ideia, os novos Mercedes Classe C é MHEV. Ele é muito mais barato, porque não é uma E bateria a bateria que pesa. carrega no plug-in? Não, aí ele não tem necessidade, porque ele tem a combustão. Tá Tá? certo. Na verdade, ele tem as duas opções, mas normalmente ele não tem a necessidade, porque ele também é conectado Entendi. com o motor a combustão. Tá? E é esse aqui que está entrando na moda, viu, Paulo? Legal. E olha que legal, é uma bateria pequena, então não tem muito custo, não aumenta muito o custo do veículo, e ele dá aquele empurrãozinho a mais que todo motorista quer. Beleza. Tá? Estamos falando de alta tecnologia, né? É isso aí. A moda do híbrido agora é o MHEV. Legal. Que quem está lançando muito é a Mercedes e a Kia. A Kia está vindo agora com o muito Kia a Niro. Kia é coreana, né? Isso. Kia? Acho que é, né? Não. Ou tô Agora eu enganado? estou na dúvida também. Mas a Kia com o Niro e a Mercedes com classe C. Vou fazer o seguinte,
próximo podcast eu vou trazer o nome de todos os veículos. Fechado. Fechado, amigo? Por falar em isso. tecnologia, só queria finalizar aí, pessoal. Tecnologia tem a ver com Web Posto. O Web Posto hoje trabalha com tecnologia de ponta, né? Nós estamos falando de software com desenvolvimento de linguagem de quarta geração. Nós estamos falando de linguagem orientada a objeto, banco de dados aí de alta performance, baseado em SQL. Então, se você não conhece um pouco, quem conhece tecnologia, pode acreditar que o Web Posto é ponta de tecnologia na nuvem. É isso aí. Fique atento, vale a pena conhecer. Eu recomendo mesmo, cara. Eu sou um cara fã de tecnologia, fã de informática, fã de informação e informação na ponta do dedo. Hoje eu faço tudo pelo celular. Eu não vou em banco há anos. Então, se você é dono de posto, quer pensar em cuidar do seu posto de ponta a ponta, sem ir no posto e sem precisar de banco, pega o Web Posto que você vai estar com tudo na ponta do celular. É isso aí, o Web Posto conectando os futuros da tecnologia do seu posto. É isso aí. Vale a pena. Perfeito? E a gente vai se encontrar lá na Expo Posto, em São Paulo, em setembro, lá dentro do stand da Web Posto. E nós vamos ter um bate-papo lá sobre isso, gente. Tecnologia, banco de dados, software. E isso é uma ferramenta que você precisa ter hoje, que é a inteligência de tecnologia de dados, né? Você precisa ter isso. Um abraço. É isso aí. Vamos despedir, então. Vamos isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado. Espero que tenha te ajudado muito esse nosso encontro. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou entra quer no nosso canal, algum assunto. Curte, isso compartilha e se inscreva aí, segue a gente. E o Dono do Posto aqui no YouTube sempre. E até a próxima. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.